Jurandir Gouveia é um dos meus criadores favoritos de cinema no YouTube e ele acabou de soltar mais um material absurdo falando sobre o teste Bechdel, ou Bechdel, ou Bechdel, ou Bechdel, sei lá como é que se pronuncia essa jossa, que inclusive é uma piada e o Jurandir vai provar pra você agora. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e eu estou aqui sozinho, sem o barrinho de Barros, né? É uma coisa triste, é um momento difícil, mas precisava acontecer. Mais hora menos hora os nossos caminhos teriam que se separar e finalmente o Barros está aí trilhando a sua, né? O seu caminho individual, a sua carreira solo, se desprendeu de mim e a partir de agora é um criador de conteúdo individual no YouTube. Portanto, se você não está inscrito no canal do Pureza, vou até pedir pra Duda aqui como um último adeus, né, como uma despedida, pra Duda colocar a recomendação aí, alguma imagem do canal do Barros. Inscrevam-se no Pureza, porque se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele também, tendo em vista que ele não participa mais desse nosso canal aqui oficialmente, vocês podem acompanhar o Pureza por lá também, tá bom? Obrigado, Barros, aí por 7 anos de serviço, espero que você tenha uma vida longa e próspera, muito produtiva no YouTube. E é tudo mentira, o próximo vídeo ele tá aqui, ele só foi levar as crianças na escola, tá bom? Mas olha, voltando pro Jurandir Gouveia, que era aquele assunto que eu precisava tratar, antes disso, um recadinho especial. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiked, e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite, dá uma olhada como é que foi. Cara, chegou mais uma Creative Box linda, você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiked trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiked. Muito obrigado, incrível editora Cras. Que bom que você aguentou essa mensagem, ela é muito importante, afinal de contas, roda todas as contas da firma. Teste Bechdel, Bechdel. Primeira vez que eu ouvi falar nessa trozoba foi o meu irmão Elvis Ventura comentando em vídeo. Ele já entendia o conceito e, inclusive, já estava apto a refutar esta porcaria. Só que dessa vez a gente vai ver o Jurandir falando sobre isso, beleza? Elvis, um beijo pra você. Jurandir, vem pra cá! Então o título do vídeo é Bastardos Inglórios não passa no teste Bechdel. E por que ele usa Bastardos Inglórios como ponto de referência? Simplesmente porque é um filme do Quentin Tarantino que tem uma personagem feminina excepcionalmente bem escrita. Inscrita não, tá bom? Inscreva-se no canal. Escrita é o que eu tava querendo dizer. E o nome dela, qual é o nome da personagem feminina? Tô com Xoxana na cabeça. Exatamente ela. Xuxana ou Xuxaná? Estou com Xuxana na cabeça. O quê? Tava olhando É o quê? esse gráfico inútil sobre o Tarantino e tudo que eu consigo pensar agora é na Xoxana. Ok, tô ouvindo. Tá. Eu também, quando era novo, não pensava em outra coisa. Era aquela fase ali dos 17 aos 23, 24 anos. É realmente muito difícil de tirar o foco, né? Que é o teste Foi a época que eu assisti Bastardos Inglórios. Tô brincando, desculpa, volta aqui. Bechdel. Ele basicamente Ó, teste Bechdel. pega os seus filmes favoritos e transforma em obras misóginas
misóginas e retrógradas. Como que funciona isso? Ele foi É um teste que tem o poder de estragar, né, dentro da visão de quem inventou o teste, filmes que você ama e acha incrível. De repente, todos eles são uma merda e se transformaram em porcarias misóginas que distribuem o ódio pelas mulheres. Tem até um meme, uma brincadeira com o Senhor dos Anéis. Esses dias eu compartilhei nos stories do Instagram todas as interações, né, que acontecem entre duas mulheres durante toda a trilogia, os 3 filmes do Peter Jackson. E é basicamente uma menininha gritando. E isso quer dizer que, basicamente, você tenta submeter muitos filmes incríveis, premiados, filmes consagrados a essa babaquice que é o teste Bechdel. Você vai perceber que eles não passam porque é um teste feito para não passar. Não é um teste feito para revelar algo sobre a verdadeira mensagem de cada obra. É simplesmente uma babaquice feminista que tenta enquadrar de maneira equivocada obras que simplesmente não tem como se justificar diante dele, porque esses filmes não foram pensados para passar no teste de uma feminista. Foram pensados para ser boas obras. Vamos lá. Foi escrito pela cartunista e ativista feminista Alison Bechdel, que se inspirou nas obras da Virginia Woolf. Que medo. O teste começou como uma Você vê que as referências já são as piores possíveis, né? tirinha, uma sátira, mas logo foi assimilado pelo movimento feminista como sendo um teste válido pra gente dizer se um filme tem ou não uma mulher boa o suficiente. Percebeu que começou como uma piada, né? De repente a piada foi levada a sério e alguns anos depois o Léo Lins estava preso. Tô brincando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é que normalmente é assim, né? Até quando começa bem intencionado, eles distorcem. Imagina quando começa como uma brincadeira. Aí que dá merda mesmo. Boas em que sentido? Primeiro, o filme precisa ter pelo menos 2 mulheres. Ok. Segundo, essas 2 mulheres precisam conversar entre si. E terceiro, essa conversa tem que ser sobre qualquer coisa que não seja um homem. Basicamente, Um assunto que não seja um personagem masculino. Que não seja, sei lá, o protagonista ou algum homem específico. é um teste para evitar que escritores façam mulheres cuja vida gira em torno dos homens da história. E eu que achava que os testes da revista Capricha eram ridículos. Quem que são Inclusive um beijo pro Wagner, que já foi colírio. Mentira, ele não foi, mas ele já saiu na revista Capricho. essas mulheres aí do quadro? Essa aqui é a prova de quão idiota é esse teste. Esses daqui são os filmes que reprovam. No Limite do Amanhã tem uma... E a partir de agora ele vai começar a escangalhar com esse teste e demonstrar na prática por que ele não serve pra nada. É simplesmente algo que não reflete a realidade de jeito nenhum. Você pega personagens femininas incríveis que não passam nesse teste e que foram excepcionalmente bem escritas. E aí ele vai mostrar depois personagens que são uma merda, péssimas personagens e que elas passam. Elas conseguem superar o teste Bechdel porque simplesmente não é critério pra nada. das melhores personagens de ação, que é a Rita. Lembra dela? Rita Vrataski no Limite do Amanhã, personagem incrível, poxa vida, fisicamente foda, super fortuna, é uma mulher independente, é uma mulher que inclusive sobrepuja o próprio protagonista, né, o Tom Cruise, o tempo todo, porque ela já tá em outro nível. Excelente personagem, tá? Mas ela não sobrevive ao teste também. Rita não passa? Não, apesar de ela arrebentar com o Tom Cruise durante todo o filme. E aquela ali, Emerald, do filme Não, Não Olhe. E essa personagem, inclusive, é lésbica. Ela seria um avatar do progressismo se o progressismo tivesse vergonha na cara. Só que não, ela também não passa. Também é reprovada porque, basicamente, ela só tem no filme o irmão dela e o entregador com quem ela interage. E lembrando que essa obra, né, escrita e dirigida, se não me falha a memória, pelo Jordan Peele, que é um cara inteligentíssimo. Eu gosto muito de Não, Não Olhe, tá? Em inglês, Nope. Sei que esse filme é meio odiado pelos nerdolas, mas eu acho esse filme sensacional e, inclusive, tem aquela Akira reference, só pra gente mencionar. Tem um determinado momento em que essa personagem pega uma motinho e essa motinha dá aquele cavalinho e no meio do cavalo de pau você pega exatamente o ângulo de Akira, porque o Jordan Peele, independente de você gostar ou não, ele é um gênio, tá? Então, não tinha como ela passar. Aquela ali ganhou um Oscar. Olha lá. Lily Gladstone, dos Assassinos da Lua das Flores. Que, inclusive, é um dos filmes mais subestimados do Oscar, tá? Eu tive uma preguiça absurda de dar o play nesse filme, porque eu imaginava que um filme de 3 horas e meia do Martin Scorsese possivelmente seria tão chato quanto O Irlandês. Desculpa se você gosta, eu assisti e não gostei muito. Achei um filme ok. Só que O Assassino da Rua das Flores, ou uma coisa assim, que eu sempre confundo esse nome, é um filme fantástico e essa personagem também é muito bem escrita. Scorsese.
reprovada. Peraí, aquele ali tá errado. Reprovada. Substância é um filme extremamente feminino. Ele trata sobre questões femininas, padrões de beleza e tudo mais. Reprovada também, assim Reprovado com a Demi Moore e a Margaret Qualley, né? As duas ali lindas e uma bagunça do caramba também foi reprovado. como Oppenheimer, Bonequinha de Luxo, a trilogia do Senhor dos Anéis, A Hora Mais Escura, que tem Lembra que eu falei da trilogia, né? uma mulher que simplesmente captura o Bin Laden, mas isso não é bom o suficiente. A Chegada e também o filme Gravidade, porque a Sandra Bullock não encontrou, vagando pelo cosmos, uma versão feminina do Serjão dos Foguetes para poder falar sobre astrofísica. Então, Você entendeu? Gravidade reprova no teste de Bechdel basicamente porque a Sandra Bullock tá o tempo todo sozinha no universo. Ela não tem outra personagem feminina pra ela interagir. Então, como ela tá sozinha no espaço, o filme não passa no teste. Olha o nível, né, de besterol, de babaquice desse teste pra você perceber o quanto que realmente ele não quer dizer nada, é uma piada. quais filmes passam no E, teste? inclusive, eu gosto muito de Gravidade, tá? Belo filme, fica a recomendação. Mulher Nota 1000. Dois adolescentes criam uma mulher extremamente sexualizada pelo computador. American Pie 2. I will do anything. Esses são os filmes que passam no teste e que as mulheres são, assim, sexualizadas, objetificadas, tudo aqueles termos bestas que ele adora. Anything to sleep with you chicks. Okay? Sério, Como Perder um Homem em 10 Dias. Olha lá. Mas esse filme não gira todo em torno de um homem? Como Agarrar um Milionário, Todo Em 10 dias. Mundo em Pânico Todo mundo em pânico. e Magic Mike. Filmes realmente muito feministas. Criar uma mulher é um negócio perigoso. Pergunta pra Adão. Não, esquece ela. Isso é pra ficar entre nós. Peraí, porque eu Isso daí é da época que Porta dos Fundos tinha graça ou já é essa coisa mais atual? Não tenho certeza. tô mancando aqui um pouco. Uma coisa linda dessa não sai de costela, não, Adel. Eu usei o teu ferro. Olha só, você não pode ficar tirando minhas partes assim sem avisar, não, hein? O que isso tem a ver Eu com acho que aquela mulher, aquela Eva ali, era um magalzão, não era, não? Um dos seus melhores papéis, inclusive, hein? a Xoxana? Sabe qual a parte da Xoxana que eu mais gosto? Não quero saber, porque essa pergunta... Qual a parte da Xoxana que você mais gosta, chat? Não importa, tá bom? Isso aqui é só um... Ela não é homem. Como é que é? A maioria dos escritores, de fato, não sabem escrever mulheres. Eles Ok. escrevem homens com peitos. Eu tive um E amigo às vezes funciona, né? assim. Pra mim, essa é a regra. Se Eu você tive um amigo assim. Texto do Jurandir é bom demais, né? Você pega uma mulher de uma história e substitui por um homem. Isso não altera a história, continua fazendo sentido, então ela é inútil. Pra mim, esse é um teste muito mais válido. O nome dele Ok. era Beto. Agora ele atende Tá por falando do amigo ainda. Bet Baigon. Aí esse cara fez um gráfico pra tentar entender a correlação entre os filmes do Tarantino que passam no teste Bechdel e os que não passam e a bilheteria. Tá. E concluiu basicamente que não existe nenhuma relação, que o público não tá nem aí pra isso. E isso daqui é basicamente inútil. As mulheres de Tarantino são maravilhosas, mas eu ainda não sei entender o motivo. Mas eu decifrei as mulheres do Tarantino. Olha que Sobre legal. isso que é esse quadro. Eu entendi os 5 passos que são usados pra criar uma mulher perfeita, pelo menos tarantinescamente perfeita. Ok. Sua mulher sabe dessa sua pesquisa? O primeiro passo é escolher uma mulher. Você vê que ele não responde quando a pergunta é, né, constrangedora, complicada. Sua mulher sabe dessa pesquisa? Bom, primeiro passo... Qualquer mulher. Pode ser preta, branca, judia, asiática, não importa. No segundo Inclusive, Xuxaná tava ali, né? passo, você dá pra ela uma história de origem. Órfã, mulher de bandido, noiva, escravizada, aeromoça de meia idade. E então vem o terceiro passo. Dá uma surra nela. Bom, o pior é que sempre acontece, né, cara? Mulherada no filme do Tarantino sempre é esmirilhada, é surrada, é abusada, muitas vezes, infelizmente, mas é justamente pra dar aquele passado traumático, doloroso, terrível, uma coisa meio berserk, né? Acontecem realmente coisas inconcebíveis com a mulherada. E depois, normalmente, a gente entra num arco de vingança, o que é muito legal. Clichê, mas funciona. Muita violência. Because it's fun, como já dizia o próprio Tarantino. Já ouviu falar em Maria da Penha? Vai lá. Faça o mundo dela acabar de E inclusive Maria da Peter. Um beijo. Você assistiu a nossa trilogia? Trilogia. Se fosse uma trilogia, era facílimo de fazer. Primeira e segunda temporada de Lei Maria da Peter, o nosso anime que talvez seja renovado para uma terceira temporada um dia. Vou pedir pra Duda e já te peço desculpas por isso, Duda, mas é lindo quando você faz todas as thumbs da primeira temporada de Lei Maria da Peter na tela e agora todas as thumbs da segunda temporada de Lei Maria da Peter, totalizando 19 vídeos pra você que gosta de discutir comigo, pra você
Pra você que gosta de argumentar, né? Lembre-se que estamos sempre à disposição. Em breve vamos atrás aí de outras celebridades, figuras incríveis aqui do YouTube. É sempre muito bacana a gente entrar num debate saudável, não é mesmo? Construa suas esperanças, faça com que ela se arrependa do dia A que noiva. nasceu. Jogue-a no inferno. Deixe-a queimar um pouco. Não Sim. atire de lá. Ainda não. Cara, tudo que a noiva passa em Kill Bill, né? Todos os abusos, o tanto que ela fica debilitada e ela vai passando por toda uma recuperação que é dificílima, que é terrível. Inclusive Kill Bill, os volumes 1 e 2, tá? Eu sei que o pessoal costuma elogiar muito o primeiro Kill Bill e desprezar um pouco o segundo. Eu considero tudo uma coisa só. Eu acho que é uma obra só e as duas partes se complementam de maneira brilhante. Acho muito legal, tá? Então veio Mas é porque, convenhamos, o Tarantino erra muito pouco também. É um cara bom, não é um cara que ama a sua arte em um outro nível. Faça ela se recuperar. Ó lá, ó o dedinho mexendo, lembra? Só um dedinho, só tentando ali, devagarzinho. Ela tava sem os movimentos, né? Hard part's over. Talvez ela tenha ajuda. E é a Uma Thurman, né, cara? Eu não acho a Uma Thurman uma musa, uma atriz tão bonita assim. Ela é uma excelente atriz. Ela é um caso muito próximo do que o que as pessoas tentam fazer com a Bella Ramsey. Porque eu não acho, se você pegar outras loiras, outras atrizes da época dela, vamos citar, por exemplo, a Michelle Pfeiffer, que era possivelmente a mulher mais bonita do cinema dos anos 90. Talvez ela e a Sharon Stone também era muito bonita, dois símbolos sexuais da época, tá? Se você botar Uma Thurman no meio das duas, ela vira um patinho feio. Desculpa, velho. Desculpa. Mas ela tem as qualidades interpretativas, ela é uma baita de uma atriz, e é mais ou menos o comentário que o pessoal usa pra justificar a Bella Ramsey, né? Ela não é bonita, mas ela é uma baita de uma atriz. No caso da querida Ramster, não funciona. No caso da Uma Thurman, com certeza. E é por isso que ela entrega uma noiva tão boa. É por isso que ela realmente consegue. E, inclusive, foi a Era Venenosa. Você lembra disso? Do filme de Batman e Robin, que é horroroso. Bate cartão de crédito com mamilos. Esquece isso não aconteceu. Schwarzenegger de Senhor Frio, esquece isso aí também, mas isso era divertido. Só que a Uma Thurman é sim uma ótima atriz. Como acontece em Django, Bastardos Inglórios, Pulp Fiction. Mas talvez ela tenha que se virar sozinha, como em Kill Bill e Jack Brown. Agora Pois é é. o quinto passo, o mais importante. E esse vai mostrar se você realmente confia nela o suficiente, se você acredita que ela possa dominar essa... Ó, o chat comparou com a Nicole Kidman, mas eu acho a Nicole Kidman linda. É que agora ela tá tiazona, né? São outros tempos, beleza, mas a Nicole Kidman era muito bonita. A Uma Thurman, eu acho que ela nunca foi aquela, pá, sabe? Um negócio assim, vrau, mas sempre foi uma excelente atriz. Essa história. Dê uma arma pra ela. Pode ser uma espada, Olha lá. uma pistola, um carro ou um filme. Isso, um filme. Um dos melhores filmes do Tarantino, Bastardos Inglórios. Ó. Sabe qual que é a arma que a Shoshana Dreyfus usa? Um cinema. Uma das Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, viu? melhores personagens mulheres de Tarantino. E ela não passa no teste. No meu teste ela passa. Essa Olha aí lá. é a minha camisa? A minha sujou de sangue ontem. Foi uma loucura mesmo. Ó, Mas os senhores sabem que quando entra no papo de camisa, nós vamos tomar um AD da Insider, correto? Portanto, utilizem o QR Code do Jurandir, comprem na Insider através do link dele. para de olhar pra mim e olha pra ela, porque o Tarantino escolheu essa mulher, uma judia, como a heroína do seu filme, Perfeito. a mulher que iria acabar com o desgraçado do bigodinho. Faz sentido. Aí Tarantino deu o nome dela de Xoxana, que é hebraico. Faz sentido, porque Tarantino é casado com uma mulher judia, ele passa muito tempo em Israel. Eu não sabia disso também. Mas isso também tá na Bíblia. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Olha só. Isso, Xoxana significa lírio em hebraico antigo, mas em hebraico moderno significa rosa. E esse daqui é um filme moderno. Bonita, Xoxana né? não é pura como um lírio. Ela é irresistível como uma rosa. E o que é bonita essa atriz, inclusive, é brincadeira, né? E ela mesma tem os seus espinhos. O segundo passo Pois é. acontece junto com o terceiro passo, porque na história de origem dela, ela vai apanhar, metaforicamente falando. Judia durante a Segunda Olha, e eu não sei onde foi parar essa atriz, tá? O nome dela é Melanie Lauren. Eu não sei dessa moça, dessa moça que fim deu, onde ela tá, o que ela tá fazendo, onde ela foi parar. Aparentemente, em 2023, ela fez um mistério em Paris. Não conheço, nunca assisti. E pelo que eu tô vendo no Google, é o filme mais recente dela. Tô falando besteira, chat? Melanie Laurent, ou Laurent,
não sei como é que se pronuncia isso. Meu Deus do céu, espero que ela esteja bem. De acordo com a Wikipedia, ela está bem e aos 42 anos está por aí vivendo a vida, tá? Não sei. Então, aparentemente, ela está muito bem, obrigado. Um beijo para a Xuxaná. Essa é a sua origem e também a origem do seu sofrimento. Ela tá escondida, é descoberta e foge. Um belíssimo filme, inclusive, né? Pele branca como o lírio, coberta de Mas também que ator, né, Chay? sangue vermelho como a rosa. Seria essa a transformação da pureza para impureza dessa personagem? Você tá entendendo? Agora ela tá no Sim. inferno. Ela fica por 4 anos no inferno. Ela perdeu a família, seu país foi invadido. Aquele ali é simplesmente o Christoph Waltz, né? O elenco de Bastardos Inglórios é inacreditável. E eu não sei se hoje em dia algum outro cineasta conseguiria reunir uma turma tão foda. Tem Brad Pitt ali no meio, tem realmente figuras inacreditáveis, tá? Mas depois de 4 anos, Tarantino Até o cara do taco de beisebol lá também, hoje em dia, né, já se tornou diretor, não sei nem o que ele anda fazendo, mas é um cara gigante. vai reerguê-la. E como que ele resolve fazer isso? Ela virou empresária, dona de cinema. Olha lá. E tem um amigo, não sei se é amigo, Ó, meu sonho, sabia, Chat? Um dia serei o dono de cinema de Mairiporã. amante, uma relação ambígua. Uma judia Um dia eu chego lá, hein? e um preto entram no bar. Isso funciona. Eles combinam. Já pensou? Dono de cinema em Mairiporã, 2 salinhas. 2 salinhas já bastam. Você, investidor. Atenção, o velho da van. Cadê esse homem? Eu preciso desse homem, Chat. Esse cara, 2 milhões de reais, pra ele deve ser um troco. Pra mim, eu faria uma empreitada, um negócio assim, pá, inacreditável em Mairiporã. Um centro cultural / cinema. Olha, 2 salinhas exibindo ali filmes atuais e talvez, por que não, filmes cults. Acho uma coisa divertida, sabe? Um negócio assim, 2 salas grandes e uma salinha pequenininha pra fazer um furfezinho, um negócio, hein? Eu não sei, né? São muitas ideias, a gente precisa alinhar isso aí. Atenção, investidores e patrocinadores. Quem quiser bancar um cinema em Mairiporã, fala comigo. Não, a dor deles combina. Não, cinema pornô não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei, tá bom? Tira essa ideia da tua cabeça, você para com isso. Quem é que pagaria um ingresso pra ver pornografia, sendo que basta abrir o Twitter, bicho? Você digita um link, não é assim que funciona, tá bom? A experiência do cinema tem que ser uma coisa intelectual, uma parada, né, uma parada de elevação, sabe? Você se senta, relaxa, transcendental, olha... Não vou passar a Nora no meu cinema, beleza, chat? Nem vou passar os negócios da Xuxa que ela também proibiu, nem vou passar a Emanuele, beleza? Tô tentando fazer um cinema sério, um cinema absolute. Era isso que eu queria. Pode ser? O chat já quer passar pornô chanchada no meu cinema, já quer... Não é à toa que o cinema da minha cidade virou uma igreja. Nada contra, entendeu? Mas é porque provavelmente teve um direcionamento equivocado, coisa que não acontecerá comigo, beleza? Se eu tivesse um cinema em Mairiporã neste momento, 2 salas, ele estaria exibindo muito provavelmente o Como Treinar Seu Dragão e Lilo e Stitch intercalados em uma das salas, ok? E na outra sala, olha o que eu estaria exibindo, bicho. Provavelmente Extermínio 1 e 2, intercalado, esperando o quê? Esperando Extermínio 3 que entra essa semana. Olha, meu cinema é incrível. Aí, e bailarina, esqueci da bailarina. Bom, vamos precisar de uma agenda melhor. Ou de mais salas. Também. Quando você tem poucas salas, você tem que tomar decisões difíceis. Tem esse cara aí, Frederick Zoller, tá apaixonado por Um baita de um ator. Esse ator também é incrível. ela. Merece um mural só pra ele. Como inventar um babaca. Sem falar que tem aquele toque dramático quando ela reencontra com o assassino da sua família. Ele não Sim. a reconhece? Ou será que reconhece? Esse strudel era feito de banha de porco. Ela é judia. Ele tava testando se ela era judia ou tava mostrando que sabia quem ela era. Tarantino deixou pro público debater. Mas agora vem o grande momento, porque Tarantino dá a ela a oportunidade de vingança. Contra quem? Todo mundo. Hans Landa, Frederick Zoller e Hitler. Todo mundo queria matar Hitler. Até ele Inclusive o bigodinho tá lá, tá dentro do cinema, né? mesmo. Agora chegou o momento de Tarantino colocar uma arma na mão dela. Uma faca seria útil, mas ela precisava de algo maior. Foi o que ela disse. E inclusive o Bastardos Inglórios é o que o pessoal chama de ficção histórica,
polêmica, né? Eu lembro que a gente teve muito essa discussão quando tava rolando a polêmica do Yasuke, porque, meu Deus, Assassin's Creed é ficção histórica e tal. Isso aqui é a descrição perfeita, né, de um cineasta que pega um evento histórico e usa esse evento como palco da história fictícia que ele quer contar por cima. Porque a maneira como o Bigodinho é finalizado dentro da sala de cinema é sensacional, certo? É muito mais satisfatório, inclusive, do que os eventos reais, do que tudo que aconteceu na vida real. Uma tela, claro. A única O Tarantino adora fazer isso. forma de matar rir. O chat tá dizendo que Era Uma Vez em Hollywood também tem um pano de fundo histórico. É muito legal. Através do cinema, metalinguagem. Ela usa o cinema para matar em um filme que usa o cinema para recontar a história e matar o homem mais odiado do último século. É isso aí. Perfeito. Se veste como uma rosa, afinal, esse é seu nome, e se prepara para a festa. De vítima a empoderada. Eu ainda posso falar essa palavra? Empoderadíssima. Esse termo foi cooptado pela militância lacradora de merda, mas ele precisa ser, né, de alguma forma higienizado. Não sei como é que a gente vai tirar a carga semântica negativa desse termo, porque, olha, o progressismo acabou com ele mesmo. Tem umas palavrinhas que quando você escuta, você já pensa, vem merda. Não sei, disseram que essa palavra foi sequestrada. Que tal de Foi muito sequestrada mesmo. vítima a mulher que internalizou com êxito os mecanismos de autodeterminação simbólica e que operacionaliza sua agência subjetiva com notável autonomia performática. E tudo isso pra não dizer empoderada. Você vê que ficou bem difícil, né? Parece sólido. Esse é o Aldo Raine. Merece também um mural só pra ele. Olha lá, o Eli Roth também é um cara famoso, um puta de um elenco, cara. E é um judeu forte. Eu ia dizer forte. Agora Tarantino criou um final bíblico pra ela. Sim. Bíblico. Qual personagem bíblico é maltratado, humilhado, torturado, mas consegue executar sua vingança no seu último suspiro? Sansão, personagem mais vingativo da Bíblia. Tarantino podia Caramba, que legal essa analogia, né, Chay? perfeitamente ter escrito esse texto. É, o Eli Roth, ou Eli Roth, não sei direito a pronúncia, é o diretor, é o responsável pelo filme de Borderlands. Talvez fosse uma boa hora pra ele voltar a atuar, né? Voltar pra frente das telas e deixar essa parte de direção. Personagem. Ele é um Tô verdadeiro anti-herói bíblico. Mas agora o grande finale. Zoller tá apaixonado por ela. Carrapato chato, não sai do pé dela. Vai Sim. tentar atrapalhar os planos. Não. Toma. Ela sente algo por ele. Tarantino disse que se eles tivessem se conhecido fora da guerra, teriam ficado juntos. Seria esse um romance? Não. Esse não era um romance. Era uma tragédia. Ninguém esperava por esse final. Nossa heroína, nossa querida Xoxana. Ela começa a história coberta pelo sangue da sua família, mas termina a sua história coberta pelo próprio sangue. Puta que depressão, né, Chay? Mas isso não foi uma morte, foi um sacrifício. Sim. Porque mesmo depois de morta, sua voz ressoa na mente dos seus inimigos. A última voz que eles ouviriam, o último rosto que veriam. Ela conseguiu. O custo foi alto demais. Mas ela conseguiu. Nossa rosa desabrochou. Não precisa correr mais pelo campo nem fugir do monstro. Ele tá derrotado. Ela venceu. Uma mulher. Mas que mulher. Puta, eu vou falar pra você que eu não lembrava que ela morria, sabia? Preciso reassistir esse filme, cara. Faz muito tempo, Chad. É assim que você inventa uma mulher. Uma mulher ao estilo Tarantino. Caramba. Cara, esse filme é de 2009. Já são 16 anos. Bastante tempo, né? Inclusive, eu sou casado há 16 anos. E baseado em todas essas evidências, para onde sua investigação te levou? Qual sua conclusão? A conclusão é Tô óbvia. casado há 16 anos e é mais ou menos a mesma quantidade de tempo que eu não vejo uma Xoxana. Ah, mas o que é, Chad? Hein? Se eu gostasse de ver Xoxana, eu era solteiro, não casado, certo? O cara que casa é porque ele não tá nem aí com a Xoxana. Se o cara, eu sou louco de Xoxana, esse cara não vai casar, né? Esse teste é O simplesmente cara que casa é porque ele não tá preocupado com Xoxana. inútil. Boas mulheres não dependem da interação que elas fazem com outras mulheres ou do conteúdo do que elas falam. Dependem, na verdade, de quão poderoso é o arco delas. É isso aí. Quão impactante elas são É isso a aí. ponto de se tornarem inesquecíveis. É a questão da jornada, a forma como elas percorrem do ponto A ao ponto B. O desenvolvimento dessa personagem, independente de com quem ela interage, né? Mas a carga do texto, os acontecimentos, os eventos pelos quais ela progride, tá entendendo? Foda-se com quem tá conversando. De entrarem pro hall de grandes personagens, não apenas grandes personagens femininas, Sim. simplesmente grandes personagens É isso aí, é isso aí.
da ficção. E pra você, qual que é a melhor mulher do cinema? Deixa aí nos comentários. E Cara, é uma pergunta bem difícil, hein, chat? Conseguiria colocar aí nos comentários qual é a melhor personagem feminina da história do cinema? Eu não consigo falar nem feminina nem masculina. Qual a melhor personagem masculino da história do cinema? É que em tese seria a personagem. Talvez Emília Pérez é uma... por favor, se você ainda não é Não, Emília Pérez não dá, né? inscrito nesse canal, se É que esse aí é os dois. É a melhor masculino e feminino, né? inscreve. A sua inscrição é muito importante. Ela Talvez Emília Pérez seja uma boa. faz com que o YouTube sugira esse canal para outras pessoas. sei. Então, toda vez que você clica no like e também se inscreve, isso ajuda esse canal a crescer ainda mais. Se você gostou desse vídeo, talvez Mas você é vá difícil, gostar. tá? É Deixa difícil. aqui também. É difícil. Um forte abraço. E arrivederci. A gente tem vontade de responder a, sei lá, personagens fodonas dos anos 80, 90, Sarah Connor, por exemplo, Exterminador do Futuro. A Ripley, do Alien, né? O otário passageiro, não, o oitavo passageiro. Tem muitas personagens femininas que foram muito bem escritas e que despertam um interesse imediato na gente. Por exemplo, meu filme favorito, eu já comentei isso algumas vezes, mas não sei se você sabe, é o Clube da Luta. De bate pronto eu respondo esse. É difícil, tá? Tem muito filme bom, é difícil fazer uma lista e colocar um em primeiro. Mas a minha resposta automática é o Clube da Luta. E no Clube da Luta tem a Marla Singer, que é uma personagem horrorosa, cheia de defeitos, toda fodida, mas tanto ela quanto o narrador, que é ao mesmo tempo o narrador e o Tyler Durden, ambos, esses três, né, que são dois, são muito bem escritos, né, eles têm um desenvolvimento muito interessante, e eu acho a personagem da Marla Singer, embora ela seja o completo oposto de uma heroína, né, ela é uma criatura terrível, deprimida, cheia de problemas e promíscua pra caramba, toda lascada, mas ela tem um texto muito bom, né? Ela tem cenas muito boas, o narrador tem devaneios a respeito dela o tempo todo. É difícil encontrar a melhor personagem feminina da história do cinema. Não sei, cara. Olha que loucura. Muito menos masculino, porque, por exemplo, eu gosto do Tyler, mas ele não é. Tem muitos personagens masculinos muito bons, né? Femininos também, Emanuele, Barbie. Hoje o chat tá nessa vibe aí de querer esculachar com tudo que eu tô falando. Vocês estão bem, chat? Graças a Deus. A Branca de Neve, da Rachel Zegler, por exemplo, né? A Zelda, da Hunter Schafer. É difícil, tá? A Rey Skywalker, tô brincando. A gente teria que parar pra pensar friamente e ver aí excelentes personagens. Ó, masculino. Maximus Decimus Meridius, de Gladiador. É um puta de um personagem riquíssimo, né? Um heróizão cheio de nuances. É muita coisa, é muito difícil, é muito complicado, sabe? Mas deixa aí nos comentários, qual é a melhor personagem feminina e de quebra já bota o melhor personagem masculino também, tá bom? Por enquanto te agradeço por ter assistido até aqui, peço uma curtida, peço um comentário, já pedi, né? E se possível, peço também que você estude inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.